Vamos iniciar o nosso estudo. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo 9. Vamos acompanhar a leitura. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Aqui nessa introdução, o apóstolo Paulo fala da sua tristeza de ver os seus irmãos na incredulidade. Ou seja, ele havia entendido que o povo de Deus, aquele povo com quem o Senhor havia feito alianças, a quem o Senhor havia apresentado a lei, a quem o Senhor havia determinado o culto e feito as promessas, esse povo não tinha recebido o Senhor como Salvador. E ele disse que ele tinha profunda tristeza no seu coração por esta situação. Ele disse que em outro tempo, por causa dos irmãos dele, justamente por causa dos israelitas, ele havia tratado o Senhor como se o Senhor fosse algo desprezível. Mas que agora, ele tendo sido convertido, ele lamentava que esses mesmos irmãos não tivessem também aceitado o Senhor como o seu Salvador. E aqui no versículo 1, ele fala sobre o testemunho da nossa consciência. O que quer dizer consciência? A palavra mesmo, ela diz que consciência quer dizer ter entendimento das coisas. A nossa consciência é aquela que é responsável por nós sabermos o que é certo e o que é errado. Porém, se nós formos conversar com qualquer indivíduo, mesmo que ele não seja convertido, mesmo que ele não tenha qualquer conhecimento a respeito das coisas de Deus, ele também tem uma consciência. Ou seja, ele tem um juízo. Ele fala sobre as coisas da vida segundo o ponto de vista que ele tem. Ou seja, ele tem uma consciência que não está iluminada pela luz de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala aqui de ter a consciência no Espírito Santo. Isso significa que nós precisamos fazer um esforço para que a nossa maneira de ver as coisas seja conforme a vontade de Deus. A nossa consciência precisa ser parecida com a consciência de Deus. E isso só é possível quando nós nos dedicamos a conhecer a palavra do Senhor. Toda a sua palavra, todos os seus ensinamentos, todos os conceitos que os profetas, os apóstolos nos ensinaram. Por isso não é possível ter uma vida crente, verdadeira, se nós não examinarmos a Escritura, se nós não nos permitirmos aprender, porque a igreja é uma escola. A casa do Senhor é um lugar onde nós somos salvos, mas também é um lugar aonde nós adquirimos luzes, aonde os mistérios que não haviam sido revelados antes de Cristo foram revelados.
Nós precisamos saber mais do que o homem comum. E a nossa consciência, ela tem que ser modificada. Nós não podemos ter o mesmo juízo que tem os homens lá fora sobre as questões, não só da igreja, mas sobre as questões em geral. A nossa opinião tem que ser diferente, porque nós temos um Deus que nos mostra aquilo que é certo, aquilo que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos ter cuidado para que a nossa consciência ela seja uma consciência iluminada pela luz que vem do Espírito Santo. Tá bem? No versículo 6, o apóstolo ele diz que os israelitas não aceitaram o Senhor, não porque a palavra de Deus houvesse faltado a eles, porque a palavra de Deus foi anunciada mesmo antes de Jesus nascer pelos profetas. E quando ele veio, seu povo não o aceitou, porque ele trouxe uma mensagem revolucionária, uma mensagem diferente, uma mensagem inesperada. A vida de Jesus foi marcada por uma doutrina que os homens comuns não conseguiam compreender. Esta é a razão deles não terem aceito o Senhor, não porque lhes tenha faltado a anunciação. O próprio Jesus andou por todas as terras, anunciando as boas novas, a chegada do reino, anunciando a necessidade que havia no homem dele se arrepender dos seus pecados e deixar que o Senhor pudesse lhes conceder uma nova vida. Não faltou a eles a palavra, diz o apóstolo Paulo. Então, por que não aceitaram? Ele diz aqui que nem todos os que são de Israel são israelitas. Ora, todos os que nasceram em Israel são israelitas. Como é que o apóstolo Paulo fala que não? É que ele está falando aqui em ser israelita segundo o Espírito, em ser judeu segundo o Espírito, conforme também ele nos ensina na passagem que está em Romanos, no capítulo 2, nos versículos 28 e 29. Não é judeu aquele que o é exteriormente, mas aquele que é judeu no coração. Israelita é aquele que tem um laço verdadeiro com Deus, não um laço aparente. Por isso ele diz, nem todos os que estão em Israel são israelitas, fazem parte do povo escolhido. Por isso, esses que não aceitaram Jesus, eles eram desses que não tinham ainda esta marca verdadeira de fé nos seus corações. Eles só eram israelitas segundo a carne, mas não segundo o Espírito. Nem por serem descendência de Abraão, versículo 7, são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aqui o apóstolo Paulo, ele já abre o entendimento acerca do povo de Deus, um pouco diferente daquele conceito que havia lá em Israel. Eles achavam que só eles eram o povo de Deus. E o apóstolo aqui está dizendo que não são os que são segundo a carne, mas os que são segundo a promessa. E de que promessa que ele estava falando? Ele cita aqui algumas situações em que a fé foi provada lá no passado, na história antiga, e ele mostra que os verdadeiros crentes são aqueles que o são pela fé, são aqueles que creem verdadeiramente no Senhor. Não são aqueles que moram lá em Israel, não são aqueles que têm uma descendência carnal dos judeus. Ele diz assim, a palavra da promessa é esta, olha o versículo 9, por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai,
porque não tendo eles, os filhos de Isaque, ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Então, a palavra diz que nessas promessas, mesmo antes dos filhos de Rebeca nascerem, o Esaú e o Jacó, Deus já havia colocado uma determinação para aquelas vidas. E a gente vê aqui que o Esaú nasceu primeiro que Jacó. E ele deveria receber como primogênito as promessas que Deus havia feito. Mas Deus, desde o ventre, ele já havia determinado que o maior serviria o menor, né? Que o primeiro serviria o segundo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que há uma determinação de Deus sobre todas as coisas que ele faz e que nem sempre nós compreendemos, porque Deus ele age sem o tipo de visão racional que nós temos. Naquele tempo se sabia que quem nascia primeiro tinha o direito de primogenitura. Esaú havia nascido primeiro, embora eles fossem gêmeos, o Jacó nasceu depois. Mas Deus havia, mesmo antes deles terem nascido, já escolhido Jacó para ser aquele que iria ficar no lugar do primogênito. Deus faz as coisas sem que a gente possa compreender muito bem, mas nem por isso ele não está agindo com justiça. A justiça de Deus, ela é muito diferente da justiça dos homens. Também quando Sara teve o seu filho, ela não tinha nenhuma condição de conceber, porque ela já era uma mulher de 80 anos. O seu corpo já não tinha as condições necessárias para que ela pudesse dar à luz a um filho. Mas o Senhor fez com que essas coisas todas se modificassem, porque eles creram na promessa do Senhor. Por isso, a fé é ela que faz os que são justificados, e não as obras. Nós não podemos crer nas obras que as pessoas fazem, mas precisamos crer em Jesus Cristo, que é o enviado de Deus para a nossa salvação e para a remissão dos nossos pecados. A palavra segue aí dizendo assim, questionando agora, é muito comum Paulo fazer essas divagações. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Ele diz, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aqui o apóstolo Paulo cita uma passagem de Êxodo, no capítulo 33, versículo 19. O que significa isso? Deus não disse que iria se compadecer dos bons e que não iria ter misericórdia somente com as pessoas que fizessem determinadas coisas. Ele disse para Moisés, eu terei compaixão de quem eu quiser. Eu terei misericórdia de quem eu quiser. Isso para mostrar para nós que ele age fora dos padrões que nós esperamos em termos de justiça. Jesus aqui na frente depois veio amar os pecadores de maneira injusta, porque os pecadores mereciam a condenação. Porém, Jesus tomou sobre si a responsabilidade dessas dívidas, para que agora, sob os seus cuidados, esses pecadores pudessem se libertar definitivamente das suas transgressões. Tá bem? Então, o apóstolo, aqui nessa passagem, ele quer mostrar que Deus age de maneira inesperada com aquele que crê, fazendo coisas que nós não acreditamos pela nossa racionalidade. Tá bem? Vamos em frente.
Assim, pois, versículo 16, isso não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que se compadece. Então, não depende da nossa vontade, nem das nossas ações. Aquele que quer é aquele que tem a vontade, né? E aquele que corre é aquele que faz. Por isso, a ação de Deus não depende do que nós queremos, nem daquilo que nós fazemos, mas depende dele. Ele é que sabe se nós vamos receber misericórdia ou compaixão dele. Convém que a gente faça segundo a vontade dele, esperando nele que as boas obras sejam feitas ao nosso favor, mas sem ter certeza, porque ele pode não fazer de acordo com as nossas expectativas. Tá bem? Então, Paulo quer mostrar que Deus enviou o seu Filho Jesus num espírito de injustiça, porque a lei condenava todo mundo por causa do pecado. E Jesus veio justamente nos tirar desta condenação. Amém? Versículo 17. Assim diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Aqui o apóstolo Paulo está falando do determinismo da vontade de Deus. São muitas passagens nas Escrituras que Deus deixa claro que todas as coisas, inclusive o mal, estão sob o seu domínio. Ele é que determina os acontecimentos. Aquele faraó que foi levantado lá no Egito, que escravizou o povo, que causou tantos males, a palavra diz que ele foi levantado porque Deus assim achou por bem fazer. Ele queria aperfeiçoar o seu povo. Então Deus endurece o coração de quem quer e ele amolece o coração de quem ele quer. Nós temos que contar com esta ação benfazeja do Espírito Santo. Esperando, vivendo numa esperança de que ele fará por nós boas coisas. Cabe a nós esperarmos e agirmos fazendo o bem, a quem nós pudermos, sabendo que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Seguindo aqui com o raciocínio, no versículo 19, o apóstolo ele faz assim, como se alguém perguntasse para ele: por que então que Deus se queixa tanto, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Ora, se ele faz todas as coisas, por que é que ele reclama que nós estamos vivendo em pecado? É uma pergunta que a pessoa poderia fazer. Um racionalista poderia perguntar isso. Se Deus faz também o mal e permite que o mal aconteça, por que ele reclama quando nós caímos no mal? Aí o apóstolo responde assim: ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Quem és tu para tirar satisfação com Deus? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Então o apóstolo deixa aqui claro para nós que Deus faz conforme ele acha melhor. Ele não faria só o dia. Para que o dia fosse dia, é preciso ter a noite. Então, na sua criação, existe essa dualidade que nós precisamos compreender. Há coisas que nós ainda não entendemos, com certeza, mas que é necessário haver o bem e o mal, com certeza. Por todo o tempo? Aparentemente não. Parece que só por um determinado período
da humanidade, é preciso que haja o bem e o mal. Depois desse período, quando o mundo entrar na sua regeneração, com certeza só existirá o bem. Pelo menos é o que nós podemos deduzir examinando a Escritura nesse tema. Mas é Deus que está por trás de todas as coisas. Ele permite que haja guerras, ele permite que haja guerras. Que famílias sejam dizimadas, ele permite que sim. É aos nossos olhos uma coisa assustadora? É. Mas nós não entendemos ainda quais são os propósitos de Deus. Nós não sabemos como funciona este universo que nós não enxergamos. Existe toda uma vida que nós não enxergamos, que está do outro lado. E esta vida tem uma íntima ligação com a vida que nós vemos. Estão interligados. Os céus e a terra estão interligados. O universo visível e o universo que nós não vemos, na verdade, são um só. Mas eles são ligados e um sustenta a existência do outro. Os irmãos estão entendendo bem isso? Nós não sabemos ainda de todos esses mistérios, mas não quer dizer que a gente não venha saber. Nós vamos saber porque o Espírito Santo, ele quer nos revelar todas estas coisas. E que direis, versículo 22, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele deixa claro aqui que no meio do povo de Deus existe aquelas pessoas que são vasos de honra, são pessoas que honram o nome do Senhor, a palavra de Deus, que se deixa guiar pela palavra de Deus, que te deixa conduzir pelos conselhos do Espírito Santo, que toma cuidado em tudo que faz, aqui dentro da igreja, fora da igreja, pessoas que sabem dividir, que sabem cuidar, que sabem zelar do patrimônio da fé, que se orienta exclusivamente pela Escritura Sagrada, porque encontra nela a fonte de todo o bem, de toda a verdade, de toda a justiça, de toda a revelação. E há também os vasos que o apóstolo Paulo chama vaso de desonra, que são os crentes de aparência, que são crentes apenas na carne, mas não são crentes no coração. São evangélicos apenas exteriormente, mas interiormente são pessoas do mundo e que são uma vergonha para a igreja, para o povo de Deus. Não vão ficar até o fim no meio do povo de Deus, porque os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Salmo 1. Eles serão expulsos. O Espírito Santo vai botar eles para fora, como tem feito com alguns que deixam a congregação. Não é? O Espírito Santo vai afastando, vai tirando, vai limpando a árvore que é a igreja. A igreja é como uma árvore. E aquelas varas secas que não dão frutos, o Senhor vai cortando fora, vai jogando para fora e vai mais tarde, quando chegar o juízo, essas varas serão ajuntadas num monturo e serão queimadas. Conforme a palavra de Deus, não é palavra minha não, viu, irmãos? É a palavra de Deus que está falando. E o apóstolo diz aqui, deixa a entender que os judeus seriam, havia entre eles muitos que eram vasos de desonra, e que os gentios haviam sido chamados para participar da glória de Deus. Né? Ele diz assim, Oséias, no seu livro, ele disse no capítulo 2, chamarei meu povo ao que não era meu povo,
e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Ele está falando aqui sobre a promessa de que os gentios também teriam uma porta para entrar na casa do Senhor. E o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios. Ele foi aquele que Deus escolheu para que ele fosse para fora de Israel levar a mensagem de libertação. É ele o responsável pela gênese da igreja, né? A igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Também Isaías, ele diz acerca de Israel, capítulo 10, versículo 22, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça. O Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse a Isaías, o profeta, se o Senhor dos Exércitos não deixasse uma descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feito como Gomorra. O apóstolo fala tão bem aqui sobre os gentios, né, dizendo que eles são como um remanescente, que sem eles os judeus iriam se perder. Mas lá na frente a gente vai ver depois, estudando os próximos capítulos, que Paulo ele fala que o Senhor vai derrubar o muro que existe entre esses dois povos, os gentios e os judeus, e vai juntar os dois e fazer um povo só. Isso vai ser uma bênção, né? Nós esperamos que isso não demore, porque deve acontecer logo antes da volta do Cristo. Os povos vão se ajuntar, eu digo os vasos de honra, porque entre os gentios e entre os judeus também existem aqueles vasos que só desonram o Senhor, desonram a Escritura, desonram os ensinamentos, mas eles não permanecerão na congregação dos justos. O Espírito Santo vai colocar estas varas falsas, esses profetas falsos, para queimar. Com certeza, eles serão afastados do meio dos verdadeiros irmãos, que é o povo de Deus, o povo escolhido. Seguindo aí no versículo 30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei dela. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião, que é o povo de Deus, no meio do povo de Deus, eu vou pôr uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem que é a pedra de tropeço? É Jesus. É ele que embaraçou muita gente, não é mesmo? Embaraça até hoje. Jesus era escândalo para os judeus, né? E loucura para os gregos. Os judeus, que eram os religiosos tradicionais daquele tempo, foram os que mataram o Senhor, porque não entendiam a sua mensagem de vida eterna. E não conseguiam compreender que ele perdoava os pecadores a troco de nada, simplesmente porque os pecadores criam nele. Ele curava aleijados, abria os olhos de cegos, os ouvidos dos surdos, sem lhes pedir coisa alguma, que fizessem nenhuma obra. Somente lhes perguntava se eles criam. E diante do testemunho da fé, os doentes eram libertos, os endemoniados também ficavam livres do domínio dos demônios, e os sacerdotes ficaram profundamente irritados com o Senhor e viam nele um grande perigo para as coisas que estavam estabelecidas. Com certeza, se o Senhor viesse novamente aqui, entrasse nas igrejas,
ele escandalizaria muita gente, porque tem uns vasos de desonra por aí que fazem cada coisa, não é, irmãos? É uma vergonha para o evangelho da salvação gratuita. Olha esse nome, hein? É de graça, não custa absolutamente nada. Jesus é pedra de tropeço. A palavra de Deus verdadeira veio para incomodar. A gente tem que falar dela para as pessoas, ela vai incomodar os que estão acomodados. Quem for ovelha do Senhor vai acordar. Quem não for ovelha do Senhor, infelizmente, vai para um outro caminho. Tá bem? Olha, só para a gente encerrar, vamos lembrar desse último versículo aqui. Todo aquele que crer nesta pedra de escândalo, que crer em Jesus Cristo, não será confundido. Isaías capítulo 28, versículo 16. Que o Senhor abençoe a igreja e não nos deixe ser confundido nesses dias tão trabalhosos. Que a paz dele permaneça conosco e possa estar com a igreja que recebe a palavra em outras cidades e continentes. Amém.